Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o Netflix. Netflix ou Netflix, tanto faz. Tá, eu sei que já tem bastante vídeo no Netflix no canal, tá? É uma empresa que a gente acompanhou bastante, então só dá uma procurada. Vamos ver se o Eduardo botou na página aí. Aqui ó, tem esse vídeo, mas tem outros vídeos, só procurar no meu canal, tá? Tem mais vídeo da Netflix. E a gente tem acompanhado ela sequencialmente porque, cara, Netflix, antes de começar, é um baita de um ensinamento, tá? É uma baita de um exemplo de empresa para estudar, porque vai exigir vários conceitos da gente para entender o negócio Netflix, tá? E eu tenho certeza que por aí na internet você não vai achar isso aí fácil, tá? Isso aí mastigado. Então, pessoal, você quer evoluir como investidor, você quer aprender mais, você quer, né, um dia se tornar um bom investidor, acostume-se a pegar empresas e ir acompanhando para aprender, como a Netflix. Investir ou não é outra história, tá? Aqui ó, o objetivo é aprender, porque a Netflix tem muita coisa para ensinar, tá? Muita mesmo. Por isso tem tanto vídeo no canal, por isso que eu escolhi ela para fazer o vídeo de domingo, né? Porque aqui nós vamos mostrar o que tem de diferencial, porque o conteúdo aqui do canal é diferente dos outros, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Vamos por partes, tá? Netflix, todo mundo conhece o produto, né? Acho que a maior parte aí deve ser cliente, inclusive, a empresa que oferece conteúdo aí via streaming, via uma assinatura. Agora tem até uns planos em alguns locais que é grátis barra, né, via ads, né, grátis ou com desconto, né? Não sei como é que está sendo vendido, mas enfim, o grande lance é vender conteúdo, tá? Por um modelo diferente, via streaming, cobrando uma mensalidade, que foi bem disruptivo. Hoje já tem vários outros players, né, fazendo a mesma coisa, basicamente, tá? Deixa eu falar para vocês a Netflix do passado, o que eu achava, quais eram os problemas. Isso você pode procurar lá no meu canal, pode dar uma olhadinha. Deixa eu até abrir aqui rapidão enquanto eu vou falando para vocês, tá? Quais eram as grandes preocupações sobre a Netflix que ela tinha que resolver para ser uma empresa interessante, né, no futuro? Duas, tá? Uma era a questão dos conteúdos, porque à medida que o negócio foi evoluindo, né, os concorrentes para valer da Netflix, né, se tornaram empresas. Nossa, tem bastante live mesmo da Netflix. Olha aqui, ó, só para comprovar, esse é o mais recente com a Vandinha lá, mas tem outros aqui ó, há um ano. O primeiro vídeo da Netflix que eu fiz faz 3 anos no canal. A gente acompanha ela sempre, tá? Então, só dá uma procurada aí que vocês vão achar bastante coisa e vão entender esse desenrolar da história. Qual que era a grande preocupação com a Netflix nesse vídeo aqui, ó, de 3 anos atrás? Primeiro, conteúdo, porque os concorrentes que começaram a chegar, tá até aqui ó, num dos thumbs rápidos, né? Eram os donos do conteúdo. Então, no começo, a Netflix licenciava todo o conteúdo que ela ia mostrar. Ela não produzia praticamente nada, né? Ela pagava lá o licenciamento, os direitos para exibir o conteúdo de terceiros na plataforma dela. Funcionou muito bem porque nesse início a Netflix era inovadora, ela estava disruptando o negócio, né? Então, enfim, funcionou perfeitamente. Ela tinha uma tecnologia que era um diferencial e, né, ela tinha um modelo de negócio que era um diferencial. Mas à medida que os concorrentes que tinham o conteúdo, então a Disney, todos os estúdios, HBO, todo mundo lançou o seu Discovery, hoje tem trocentas plataformas de streaming. Por quê? O que, que o pessoal pensou? Tecnologia a gente desenvolve, né? Não é nada de outro mundo. Fazer uma plataforminha de streaming e tal. Se bem que o da Netflix até hoje ainda é um dos mais bem acabados, né? Um dos mais bonitinhos. Né? O da Amazon Prime lá vive dando bug aí, não sei pra vocês, mas pra mim dá. Mas enfim, a tecnologia não era barreira de entrada. Hoje tem streaming, serviço de streaming, até white label, que se eu quiser contratar, criar umas Vidflix e montar, não é tão difícil. Eu quando pego uma plataforminha dessa white label, meus vídeos antigos e tal, formato ali e vira, né, uma plataforma como se fosse essa, eu cobraria assinatura. Tá? Não é impossível de fazer. Tá? Então a tecnologia não era a barreira de entrada, podia demorar e tal, mas já entrou. Agora o conteúdo sim, porque como é que você vai fazer conteúdo que as pessoas querem ouvir, querem assistir? Não é tão simples assim. Dá para fazer? Dá. Tanto é que a Netflix chegou lá. Né? Hoje tem muito conteúdo próprio, conteúdo de qualidade. Muitas séries originais Netflix
que são, né, grandes destaques que, né, vendem super bem. Mas lá atrás era uma dúvida grande, porque à medida que esses outros players que tinham o conteúdo começaram a oferecer os seus serviços, à medida que os contratos com a Netflix fossem encerrando, né, eles iam começar a exibir nas suas próprias plataformas. Tá? E aí a Netflix corria um risco gravíssimo de ficar sem conteúdo para mostrar, ou ter um conteúdo muito simples, né, coisa antiga, que é o que ela conseguiria licenciar. Né? Esse risco a Netflix passou com louvor, porque, né, como eu comentei, hoje ela tem vários. Eu tô meio por fora do conteúdo da Netflix, eu tô muito sem tempo para assistir. Né? Vandinha aí na capa desse, mas a Netflix conseguiu o que para mim era o mais difícil de todos, que é mostrar conteúdo de qualidade. Deixa eu ver aqui se no. Peraí que eu não abri aqui ainda o arquivinho. Tá aqui. Pronto. Da Shareholder Letters, eles sempre destacam aí as principais séries aí do momento e tal. One Piece, The Witcher, Top Boys. Mas eu conheço outras nem tanto, as locais e tal. Mais pra frente tem aqui, né, o que o pessoal tá assistindo muito. Enfim, a gente já vai ver aqui e dar uma olhadinha. Mas esse ponto a Netflix superou, com louvor. E qual era o segundo ponto que esse mais crítico do ponto de vista dos números, né? Esse era do ponto de vista dos negócios. É o seguinte, tá? Uma coisa que eu sempre falo, eu sempre uso de exemplo. Se você pega aqui e olha no resultado da Netflix, sei lá, até 2019, antes da pandemia, você ia ver que a empresa tinha um lucro legal. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para caber na tela. A empresa com um lucro bacana, crescendo e tudo mais. Mas eu já expliquei várias vezes aqui. Quando você for analisar a Netflix, esquece tudo isso aqui verdinho. Todos os indicadores verdinhos aqui não querem dizer absolutamente nada. Esquisito isso aí, né? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. A Netflix, pela característica do negócio dela, ela tem uma apuração de resultado contábil muito diferente do normal. Por quê? Qual que é o principal custo da Netflix? Pense um pouquinho. Qual que é o grande custo dela e tal? É os conteúdos, certo? Seja licenciar, seja desenvolver o próprio. Só que o conteúdo, contabilmente, ele não é tratado como uma despesa. Por quê? Porque ela gera um ativo intangível. Então, você ter um seriado lá, um filme, alguma coisa assim, sei lá, da Vandinha, que a gente deu exemplo, quando você produz, né, e termina lá o produto formatado, você criou um ativo intangível, né, o qual a empresa vai explorar durante muitos anos, trazendo benefícios econômicos para a empresa. Conceito de ativo intangível. Então, tudo que você capitaliza como ativo, seja intangível, seja tangível, tá? Você não lança como despesa na DRE, você lança como CAPEX na DFC. Então, isso é muito importante, tá? Aqui começam os ensinamentos. A gente discutiu muito isso esse ano. Teve a carta da Polo sobre oncoclínicas, que a gente falou de capitalização de intangível também, que no caso era o direito de exclusividade dos médicos e tal. A gente falou não, o pessoal levantou isso aí, que está tendo uma discussão sobre o realty income, dele tá lançando obras e melhorias, né, que seriam uma despesa regular da empresa como CAPEX. Então esse é um tema do momento, tá? Essa questão do que é despesa, o que é custo na DRE e o que é investimento que pode ser capitalizado. Eu falei muito disso sobre a CSU, né, a Card System, quando eu conversei com o pessoal do RI, perguntei isso aí, eles me deram uma aula do porquê algumas coisas eles capitalizavam como intangível, do porquê outras não, quais as vantagens. Então vejo o vídeo da CSU. Então esse é um tema quente do momento. É um tema que, se você quiser ser um bom investidor e tal, tá antenado, é uma coisa que você tem que aprender, que você não vai achar nos livros. A coisa está acontecendo agora, no momento, né? Tá no edge do conhecimento. Então, Netflix é um exemplo perfeito disso. Tá? O custo da Netflix é o quê? Pagar licenciamento ou pagar custo de produção. E o que tem lançado na DRE? Está lançado como depreciação e amortização. Porque você capitaliza essa despesa com conteúdo, vira um ativo intangível que é amortizado, no caso, né, antes de chegar no lucro líquido. E o que acontece? A amortização desse intangível, ela não casa com o quanto a empresa gasta de fato. Esse é o ponto nevrálgico. Por isso que dá diferença. No passado, essa diferença era para pior. Então, o Netflix estava entregando ali 1 bi, 2 bi de lucro, só que ela não gerava caixa, ela queimava dinheiro. Então, isso aqui é um exemplo bem antinatural, é bem difícil de entender para quem não está familiarizado.
tá? Você tem lucro contábil, mas tua empresa está perdendo dinheiro. Era um exemplo bizarro, que hoje já mudou, né? Já dando spoiler. Mas era um exemplo bizarro do passado. Por quê? Porque a empresa lançava uma depreciação aqui na DRE menor do que ela de fato gastava com a produção de conteúdo. Por isso que dava essa diferença, certo? Então, esse é um conhecimento, pessoal, fino, tá? Elaborado. E isso é ser um bom investidor, um bom analista, entender isso aí. Ficar vendo crescimento de receita, margem e tal, isso aí qualquer um faz, vamos ser honestos, tá? Mas entender esses detalhes, isso não só serve para o Netflix, mas abre a tua cabeça quando você for analisar outras empresas, outros ativos, outras coisas do tipo, tá? Então, costumem-se a usar esses exemplos para aprender, para se desenvolver. Senão vocês vão ficar presos para sempre na historinha lá, crescimento, dividend yield, margem alta, então não vai a lugar nenhum, ok? Esse segundo problema da Netflix parecia muito mais difícil de resolver, porque não é assim. Como é que você ia. Deixa eu dar um spoilerzinho aqui, ó. Esse é o table, calma, vou instalar mais tarde. Esse aqui é o demonstrativo que a empresa divulga, né? Eu falei ontem no vídeo da Intuitive Surgical que as empresas lá demoram um pouquinho para soltar o formulário. O resultado do Netflix foi dessa semana. Então ele soltou aqui num Excel da vida. Tá. Mas olha só aqui, podemos usar o 2021 como exemplo, tá? Aqui na DFC que está o segredo. Então a gente tem o lucro líquido e a reconciliação para o fluxo de caixa operacional. Que no final aqui ainda era positivo, tá? Então, vamos pegar esse trimestre, por exemplo. Você tem um lucro positivo, 1,3 bi, e a empresa queimou, né, caixa no trimestre. Tá aqui. Aqui, né? 63 negativo. Por que essa diferença tão grande assim? Geralmente, os principais culpados para essa diferença na reconciliação é capital de giro, né, ativos e passivos, às vezes stock-based compensation pesa grande, enfim, coisas do tipo. Mas no caso da Netflix é peculiar. São esses dois lançamentos aqui, ó. Não sei se dá para ver que eu marquei. O que isso quer dizer? Additions to content assets e amortization of content assets. O que ele está nos falando aqui? Tá? A empresa, de fato, nesse trimestre, gastou 4 bilhões de dólares para criar conteúdo, né, ou licenciar conteúdo. Só que o que está lançado como despesa na DRE é 2,8. É por isso que ela dava lucro, mas na verdade ela queimava dinheiro. Tá? Cadê esse aqui negativo? Esse aqui. Certo? Então esse é o segredo da Netflix contábil, que eu garanto para vocês não vai ser fácil, vocês não vão achar em livro, vocês não vão achar na maior parte dos livros que vocês forem ver aí na internet, nos vídeos, né? YouTube, o cara faz análise, nada contra, cada um tem o direito de fazer seu conteúdo, mas dificilmente a galera chega e vê esse nível, né? Aqui que está o segredo. Então, o Netflix era uma empresa que tinha lucro, esquece pandemia para cá, tá? Pandemia para cá mudou. Mas até 19, 20, a empresa tinha lucro, tava bonitinho, mas queimava dinheiro, tá? Então era um no invest. Por mais que aqui ela já tinha resolvido parte do problema, que era a questão de produzir conteúdo próprio, que de fato, 2020, a Netflix já estava indo bem e tal, né? Mas essa questão contábil não tinha resolvido. Veio uma coisa chamada pandemia em 2020 que disruptou muitos negócios, esse inclusive. Então, em 2020, a gente viu o primeiro ano que a empresa gerou caixa no final do ano, 1,5 bi. Porém, aqui tá, ainda não era pelo motivo bom. Qual que era o motivo bom da Netflix? Ela precisa, em algum momento, precisava equalizar essa questão, quanto ela gastava nos conteúdos em relação à receita. Ela precisava ser rentável, não em relação à base e amortização dos ativos, mas em relação ao investimento em conteúdo. Tá? Em 2020 foi positivo. Por quê? Porque a pandemia ela trouxe um corte de despesa. Né? Parou as produções, parou o desenvolvimento durante muito tempo. Tá? Então a empresa ficou só lá recebendo, receitando. Ainda teve um impacto indireto, né? Com as restrições de circulação e tal, as pessoas ficaram mais em casa, ficaram mais propensas a consumir um conteúdo, né? É uma assinatura como no Netflix, claro, isso ajudou, mas o principal fator foi que reduziu os custos e aí sobrou dinheiro. E aí a Netflix pela primeira vez mostrou como poderia ser rentável. Tá? O que aconteceu? 2021, aqui é 21, tá? Ela melhorou muito, voltou ao normal, voltou as produções, voltaram os gastos. Tá? Ela melhorou muito em relação aos anos anteriores. Tá? Olha só, era 3 bi de rombo todo ano.
Ela não conseguiu jogar para menos 500, mas ainda não era o que a gente queria ver, né? A gente queria ver isso aqui positivando, e eu tenho certeza que eu falei em algum desses vídeos aqui que eu mostrei, que não era só positivar, era positivar com valor alto, porque a Netflix, pessoal, é uma empresa de 180 bilhões de dólares. Então você não quer que ela gere 1 bi de caixa só. Ah, positivamos, 1 bilhão de caixa, parabéns, mas é muito pouco. Né? Tinha que positivar e tinha que positivar um valor forte. Tá? Então, esse era um problema do Netflix já em 2022 e tal. E o que, que a empresa começou a entregar? Começou a entregar uma melhora expressiva do fluxo de caixa. Por quê? Porque vocês já têm a resposta, né? O que, que aconteceu? Ela inverteu essa curva aqui. Tá? Então, se a gente pega o resultado atual, não consigo jogar isso aqui para baixo, não, ele rola a página. Se eu fizer isso, não. Fim desse. Hoje, Netflix inverteu. Lembra que esse valor aqui era maior que esse, né? O que ela amortizava era menor do que ela gastava, de fato, e por isso dava o rombo. Hoje ela inverteu a curva. Ela consegue, ela ainda continua investindo muito, 9 bi nos 9 meses, né? Vai projetar uns 12 bi no ano. Só que, né, o valor amortizado lá na DRE é 10, né? Inverteu a conta. E olha só, para hoje, com o volume de receita que ela tem, ela foi crescendo receita ao longo desse tempo, né? Com esse volume de receita e dos outros custos, esse valor que ela investe ainda já sobra dinheiro. Por isso que a geração de caixa dela já é positiva operacional. Ela tem um CAPEX, né, não muito importante. CAPEX de verdade, CAPEX oficial para Netflix é investir em servidor e tal, não em conteúdo. Então você pode considerar que a Netflix, o CAPEX está embutido no FCO. Tá? Se você pensar que esses investimentos aqui é o verdadeiro CAPEX da empresa, tá lá no FCO, a exemplo das locadoras, então é mais um conceito contábil que tem que estar bem evoluído aí. Mas enfim, hoje sobra dinheiro. Se a gente sobrar aqui, vai dar, né, até os 9 meses, né, nos 9 meses desse ano, ele gerou 5,6 bilhões de dólares de caixa, projetando no final do ano aí, sei lá, né, uns 6, 7, né, alguma coisa nessa faixa. Ou seja, bem mais do que esse zumbi aqui, que esse zumbi não, né, 1 bi aqui, que esses 3,7 bi que estava vindo anualizado. Então, o Netflix também virou a chave da geração de caixa. Olha, eu achava pouco provável isso ia acontecer. Tá, lá atrás, olhando a Netflix, fala, cara, é muita coisa que tem que dar certo para essa empresa voltar a ser rentável. Para a empresa passar a ser rentável. E deu. Né? Ela passou a produzir conteúdo de qualidade, tudo, né? Ela se vira sozinha hoje, licenciando um pouco o conteúdo de terceiros, produzindo as próprias séries, ok. Tá? Ela tem uma base instalada sólida e tudo mais, e ela hoje receita mais do que gasta com conteúdo. A ponto de sobrar 6, 7 bi, né? A gente vai ver no fechamento do ano quanto que vai ser. Que daí já é um valor, ok. Você pode até discutir se é o suficiente para você pagar 180 bi na empresa, é pouco, se é muito, está caro, mas é discutível, é conversável. Antes, queimando 3 bits de caixa, nem a pau. Né? Hoje já é bem conversado. Então, Netflix, cara, espetacular a evolução da empresa. Eu, na minha carreira aí de investidor, cara, foi um dos principais destaques que eu me lembro de empresa que conseguiu, né, virar essa chave. Eu não me lembro de outra que eu tenha vivido, claro, né? Tipo a Amazon no passado, claro, passou por isso. Mas que eu tenha vivido, eu acho que a Netflix é mais importante, tá? Saiu de muitos bi negativo de fluxo de caixa para muitos bi positivo, tá? Que representa aqui a rentabilidade da empresa. No meio dessa confusão toda, cara, o mercado. Quantas vezes eu falei aqui em número de assinantes e tal? Né? Pouco. Que, claro que é importante, mas vocês viram que não era o mais importante para a Netflix. Tá? Esse crescimento da receita ele foi fundamental para ele equilibrar o caixa. Né? 20 bi, para na pandemia 24, para depois quase 30, 31, 32. Então, depois da ressaca da pandemia, né, do salto que a pandemia trouxe para os números, a empresa continua crescendo. Isso é fundamental. Tá? Mas não é a única coisa. Né? O mais importante era equilibrar aquilo ali que a gente acabou de ver. Tá? Só que o que o mercado discute sobre Netflix 99% das vezes é só isso aqui. Tá? Que tudo bem, é importante, mas é parte de uma coisa maior. Então por isso que o mercado não sabe direito o que está acontecendo na empresa, não consegue avaliar bem e tudo mais. Né? Então a gente falou bastante essa semana sobre isso. No curto prazo, o que acontece?
cotação sobe, dispara. Aqui, ó, não tinha motivos pro Netflix valer tanto assim. 2020, 19, ó, aqui ainda era muito, muito cru. 19, 18. Não tinha motivos para ela valer tudo isso. Cadê o valor de mercado? Né? Aqui, ó, 140, 160 bi. Nem a pau, velho. Nem a pau. Nem a pau. Porque ela tinha ainda o problema do conteúdo, que ela estava começando a fazer conteúdo bom, e o problema do caixa era muito severo. E aí, esse ano, quando as coisas começaram a dar certo, ela despencou, velho. Quanto? Isso aqui? De 690 para 180. Cara, a Netflix caiu quantos por cento? Dá isso? É muitos por cento, sem nem fazer de cabeça. A Netflix despencou ladeira abaixo no começo desse ano, que foi. Começo desse ano, não, né? Começo do ano passado. Que foi o momento que ela virou a chave e passou a ser uma empresa lucrativa. Então, olha como não tem nada a ver o movimento do mercado. Deixa eu botar um período menor aí pra gente ver melhor. Não tem nada a ver o período, o que o mercado está fazendo com a cotação, com o que a gente está vendo na empresa. Então, para reforçar o ensinamento lá da segunda-feira na live do Fundamentei, tá? Só você não pode se basear sobre o que o mercado, né, está, né, precificando as empresas para saber se foi um investimento bom, se as empresas estão indo bem ou não. Tá aí, são vários e vários exemplos. A gente só vai vendo mais e vai encontrando mais exemplos, tá? Não tinha, foi o ano que a empresa se acertou, o mercado derrubou ela, sei lá, quanto 70, 80%. Tá? Enfim, agora tá voltando e tudo mais. Ok, pessoal? Então, Netflix não é um case fácil. Tá cheio de historinha, de falácia da narrativa aí para tentar explicar a Netflix sem entender o que de fato aconteceu. Tá? E se você não entende, você não consegue interpretar. Mas, assim, de novo, eu reforço aqui. Tá? Tudo bem, você olha para a Netflix e fala, isso é muito complicado, eu vou investir em outros ativos. Não tá errado. Mas aproveita para aprender, velho. Aproveita pelo menos. Eu não investi em Netflix, porque eu achava muito difícil tudo isso acontecesse. E aconteceu. Mas eu aprendi. Né? Eu aprendi bastante. Então isso ajudou a evoluir e tudo mais. Então usem esse exemplo, pessoal, para aprender, para evoluir. É muito rico o exemplo Netflix. Tenho certeza que vai ser um case muito usado no futuro, tá? Um investimento. Só que como está acontecendo no presente, o mercado não entende o que está acontecendo. Os investidores aí, varejo, tipo a gente, menos ainda. E fica aí, povo falando de assinatura e tal. Isso é importante, mas é só um pedacinho, tá? Outras coisas eram muito mais. Beleza, pessoal? Então agora vamos finalmente ver os números da empresa, já que agora sim tá aberto aqui, né? Enfim, né? O Netflix é muito mais importante por isso, né? Do que olhar agora o que acabou de sair quinta-feira, que foi o dia do resultado dela, tá? Mas, em linhas gerais, a gente está pronto agora para entender tudo o que está acontecendo. Então, né, receita crescendo, 8 bi no trimestre, né, bem forte. Margem operacional, lucro líquido, lembra que eu falei? Esquece tudo isso aqui, não tem validade nenhuma. Tá? Não representa empresa, porque isso é tudo calculado em cima da amortização dos ativos intangíveis e não do custo real da empresa. Você vai olhar isso aqui, ó, free cash flow e tudo mais. Ah, Arthur, por que, que a amortização não reflete bem o gasto? Meu amigo, essa pergunta ninguém consegue responder, porque o povo até hoje discute como que deve ser amortizado esses ativos do Netflix da vida. Por quê? É complicado mesmo. Durante quanto tempo um filme, um seriado Netflix vai permanecer gerando valor? Né? Em quanto tempo eu amortizo? Eu faço amortização acelerada? Eu faço uma curva linear? Cara, eu não sei e, a falar a verdade, ninguém sabe. Mas o ponto é que se você presta atenção no ponto de vista caixa, beleza. Deixa o povo discutir quais são as regras lá de amortização. Isso não te impacta. Tá vendo como? Você saber o que está fazendo, você consegue dar uma volta no problema, né? Não é dar uma volta, né? Não é um jeitinho. É a forma de você avaliar a empresa realmente que ela vale. Deixa o povo discutir como é que tem que amortizar isso aí. Eu não faço a menor ideia. O problema é deles, tá? Agora, olha só, eles esperam para o ano 6,5 bilhões de dólares de caixa, velho. É uma transformação brutal em cima do que a gente tinha lá da empresa queimando 3 bi de caixa no passado, né? Então, eu tiro o chapéu, fico espantado com a evolução que a Netflix teve, tá? Enfim, eles estão agora, inclusive, fazendo buyback e tal. Um outro ponto que eu esqueci de falar que era crítico sobre a Netflix era a dívida, tá? Nesses anos todos que ela não foi rentável, o que aconteceu? A dívida dela foi aumentando. Olha só. 1 bi, 3 bi, 6 bi, 9 bi, 8 bi.
Aí você me pergunta, como é que uma empresa... aqui dá uma... como 2020 gerou caixa, diminuiu um pouquinho. Como uma empresa que gera lucros crescentes tem uma dívida crescente também, né? Esse era um sinalzinho, né? Uma indicação que tinha uma coisa diferente na Netflix. Aí o que aconteceu depois que ela virou a chave? Tá reduzindo esse endividamento. Lindo, maravilhoso. E isso aqui, pessoal, preocupava muito, tá? Porque 9 bi de dívida, o pessoal comparava com um EBITDA de 12, 15. Ah, tranquilo, né? 9 bi de dívida, eu gero 12 bi de EBITDA. Mas lembra, isso aqui não serve para nada. Esse 12, 15 bi era irreal. Quanto que a empresa estava gerando de caixa? Negativo. Então, essa era uma dívida muito preocupante. Muito, porque era uma dívida alta de uma empresa que não gerava caixa, nem tinha geração de caixa para você fazer um dívida líquida e EBITDA ajustado. Então, até esse ano aqui, ó, em especial, que ano que é esse? 2019, pessoal, sem chance de investir em Netflix, sem chance. Isso aqui era uma situação crítica, crítica, crítica. Empresa com endividamento crescente na casa de 9, 10 bi, sendo que você queimava 3 bi por ano. Você nem, né? Esse EBITDA é totalmente fora da realidade. Só que agora que inverteu tudo mais, a dívida está bem administrada. Vai gerar 6 bi de caixa esse ano, 5 bi de dívida entrou no bolso. Então, impressionante o que o Netflix entregou nesses anos, tá? Impressionante mesmo, ok? E passou batido pela grande maioria esse risco, porque estava usando um indicador errado, né? Dívida líquida EBITDA. Uns raros casos que dívida líquida EBITDA te induz ao erro, né? Mas enfim, geração de caixa linda e maravilhosa. Agora a empresa vai administrar essa dívida, vai recomprar, beleza, né? Eles falaram aqui um pouco sobre o conteúdo, sobre os planos, né? Então, de novo, isso aqui é importante, não é o ponto-chave, mas é importante a empresa continuar crescendo receita, eles flexibilizaram os planos, né? Então agora tem um plano com assinatura, eles começaram a combater, a compartilhar o plano com assinatura, o plano com advertising, né? Com propaganda, eles começaram a combater o compartilhamento de conteúdo. Então aqui ó, a gente vê um caso claro de dissonância entre o consumidor do produto Netflix e o investidor Netflix. O consumidor ficou puto, é só vocês lembrarem aí, na época, olhando no Twitter e tal, todo mundo puto que o Netflix ia começar a restringir o compartilhamento de usuários, tá? Mas para a empresa foi excelente. Né? Aí o pessoal falando lá no Twitter, né? A empresa só vai dar um tiro no pé, só vai conseguir piorar. Eu mesmo não assisto mais Netflix, o conteúdo que tem lá eu não quero mais. Cara, tudo falácia da narrativa. Tudo falácia da narrativa. Por quê? Porque a empresa continua crescendo a receita. E isso aqui foi importante, tá? Então, mais um aprendizado da Netflix. A questão lá né, dos vieses comportamentais, por exemplo, esse, né, do conceito do Taleb na narrative fallacy, que você cria uma história para ligar os pontos, que faz muito sentido, que é perfeito, mas não corresponde à realidade. Isso teve trocentos no Netflix. A análise da galera aí na internet sobre Netflix é se os conteúdos eram bons, se esse negócio aí de transicionar os planos ia acabar com a Netflix e tal. Você vê que não tinha nada a ver com o que realmente estava acontecendo por baixo do capô da empresa, né? Que era aquela questão de inverter lá o consumo de caixa em relação ao que ela receitava, tá? Então, mais um aprendizado aí. Depois vocês me falam se tem conteúdo na internet que aborda todos esses pontos, né? Porque eu nunca vi. Eu não fico olhando também, né? Me dá um desespero olhar conteúdo ruim. Mas depois vocês avisam aí se tem mais gente falando todos esses pontos, tá? E tem a questão que está acontecendo lá, da greve dos roteiristas, né? Vocês devem ter visto isso na TV. Então eles estão enfrentando aí questões no mercado de produção de conteúdo. Né? Nada tão relevante. Aqui, olha só, como a gente sabe, tá? Receita, lucro operacional, margem operacional, ó, esquece tudo isso aqui. Esquece, esquece, esquece. O que a gente vai olhar é o net cash, free cash, ou coisas do tipo. Que tá lindo e maravilhoso esse ano, assim, muito acima da minha expectativa. Muito, mas muito mesmo. Isso aqui é legal, tá? Acompanhar a evolução dos memberships e tal. Mas não é o mais importante, tanto que, ó, né, tá crescendo devagar, mas a empresa melhorou muito. Vocês conseguem entender isso? A empresa melhorou muitas vezes, muitas vezes, tá? E o número de assinantes cresceu um pouquinho. Né? Você vê,
como saber o que é mais importante faz toda a diferença. Enfim, aí o pessoal vai falar da receita, do crescimento, que foi legal, tal, a receita média. E aí tem todo o balanço sobre as novas maneiras de cobrar e tudo mais. Né? A previsão deles, né, que é para o quarto TRI, uma receita crescendo 10% ano contra ano. Perfeito, né? 8,7 bi. Então tá ótimo, né? Vai fechar esse ano com caixa forte. Aqui uma visão, né, do consumo de conteúdo em geral, é bem legal isso aqui. Ele mostra não só dos streaming, mas também, né, da televisão tradicional, TV a cabo, outros, é o consumo de conteúdo mesmo. Né? E aí a gente vê que o streaming é o principal, legal, né? Isso é Estados Unidos. Né? TV screen, tempo de TV. A maior parte vem do streaming. Tá? O principal é o YouTube, legal de ver também, né? Faz bastante sentido. Mas entre os serviços, tipo, né, Netflix e tal, Netflix é o maior disparado. O dobro do share em relação ao Prime, né? Que é o segundo. Hulu é o serviço da Disney, que é tipo o nosso Star Plus, né? O que a gente tem aqui no Brasil. É uma oferta um pouco diferente, o Disney Plus, HBO Max, esse não sei o que é, enfim, todos os outros, né? Ou seja, Netflix líder disparado nesse modelo, né? Netflix tem mais tempo, mas... Ou, desculpa, o YouTube tem mais tempo, mas é um pouco diferente. E aí eles começam a falar dos grandes das séries. E essa visão da Netflix é bem legal, tá? Porque se você vê o pessoal discutindo, eles falam, a gente não tá concorrendo com Prime, com Disney. Nós estamos concorrendo por tempo de tela. Então a gente concorre com TikTok, com TV. Né? Essa visão concorrência da Netflix ela é muito mais ampla. Né? Então é bem interessante isso aí. Né? Bem interessante mesmo. Suítes eles licenciaram. O que mais que tem aí de legal? Então depois vocês leem com calma, né? O vídeo já tá passando de meia hora. Não vou gastar tanto tempo aqui vendo todos os seriados novos da Netflix, bem que eu gostaria. Mas aí, ó, os seriados locais, que essa é uma sacada bacana da Netflix também. Produzir conteúdos locais e depois intercambiar, né? Quem lembra do Round Six, Casa de Papel, né? Produtos que eram, né, locais e depois estouraram no mundo inteiro. É coisa que tipo, é difícil ver na TV, né? Aí é o caso da Isabela Nardoni no Brasil. Interessante, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui me interessa. Até do ponto de vista da perícia criminal. Ó, Lupin da França, que é legal. O Squid Game, né? O Round Six. Da hora. Money Heist é o Casa de Papel, né? Enfim, o Breakpoint foi da hora também. Esse aqui, pra quem gosta de futebol americano, é legal. Neymar, não perdi meu tempo. O do Tour de France é muito fera. Eu tenho gostado cada vez mais de ciclismo. O Drive to Survive da Fórmula 1 mudou a Fórmula 1, tá, com certeza. Enfim, tá aí, né? Depois vocês vêm com calma. Aqui eles vão falar sobre essas formas de monetizar, sobre a questão dos planos, né? Desde o plano mais simples, com propaganda até básico, standard, premium, precificação. Aqui, pessoal, é aquilo que eu falei, não é que não seja importante, é importante. Cara, isso aí é preocupação da empresa, eles que têm que ir lá achar o mix ideal. É assim que a empresa ganha dinheiro, né? A gente só acompanha, investindo e tudo bem. E o erro mais comum que eu vejo da análise de Netflix é o pessoal dar muito, né, atenção para isso aqui e esquecer daqueles outros pontos importantes. Né? Será que o pessoal tem noção que a Netflix mudou da água para o vinho em um ano? E da água para o vinho mesmo? Provavelmente não. Então, aqui, ó, agora estão investindo muito, né, nesses clientes com ad. E aí tem todo o serviço também de encontrar um ad legal, né? Porque ela tem que ganhar no serviço de marketing. Então, a Netflix está virando tipo uma Google. Né? O que, que a Google faz? Faz um monte de serviço, de produto legal da hora, mas o que, que ela quer? Criar uma base de consumidores para vender advertising para eles. Netflix é mais ou menos isso né, faz os conteúdos da hora, mas para que criar uma base de clientes para depois monetizar em si? Claro, né, nesses planos de ads. Então o Netflix está virando né, uma empresa tipo Google, tipo Meta. É interessante isso aí. Enfim, a gente sabe né, que tem muito espaço para crescer e tudo mais. Ó, vai começar no Brasil agora, é isso? Meio por fora disso, mas pelo visto vai começar esse plano no Brasil agora. Então, enfim, marketing, aí tem licenciamento de produtos e merchants e tal. Ou seja, tem muita coisa ainda para amadurecer no negócio da Netflix, tá? Aqui é o ponto chave, né? Chavíssimo da empresa.
que a gente viu o quanto melhorou e tudo mais, né? Inclusive a dívida era um problema gravíssimo e hoje está totalmente sob controle. Isso, câmbio. O que eles estão aqui no resumo? A gente está otimista no prospecto, futuro, nos últimos anos, a gente viu o debate intenso do impacto do streaming. Tinha mais isso, né? Tinha muita gente que achava que não ia prosperar. Quase todos os outros concorrentes da Netflix ainda não são rentáveis e a Netflix a gente está vendo está ganhando um caminhão de dinheiro já. Tá? Nesse ponto a Netflix é um pouco da Tesla, não? Veio agora esse insight. Né? A Tesla disruptou um negócio, está muito à frente dos concorrentes em carro elétrico e hoje é muito lucrativa depois de ter passado uns anos, né, difíceis para gerar dinheiro. Netflix é a mesma coisa, né? Disruptou um negócio, hoje é dos poucos lucrativos, né? O resto tem dificuldade e hoje está gerando um caminhão de dinheiro. Interessante, né? Mas enfim, continuando, tecnologia, blá blá blá, oportunidades, não sei o que lá, a gente gerou muito valor, Breaking Bad, tá ok, criadores, não sei o que lá. Disciplina e foco, você pode construir um negócio sustentável. Eu duvidava, não que eu duvidava, mas eu achava muito difícil de acontecer. Aconteceu. Aqui, ó, eles estão falando exatamente o ponto-chave, né? Do amortização do conteúdo e tal. Perfeito, cara. Show de bola. Netflix é uma aula, tá? Das que eu vivi o investimento, acho que é a aula mais importante, tá? Então aqui eles comparam, olha só como a empresa era DRE lucrativa, mas queimava caixa cada vez mais, né? Era uma bomba relógio. Netflix até 2019 era uma bomba relógio. E hoje, né, virou um monstro gerador de dinheiro. Para quem soube entender, né? É óbvio, aí você fala, mas por que você não investiu então e ficou rico e tal? É porque a Netflix, pessoal, vamos ser honestos, tá? O mercado já adiantou muito essa valorização dele. Então a gente viu aqui, isso aqui, 2019, que eu falei que era um ano crítico, a empresa valia 150 bi e ela tava ferrada, ferrada, ferrada. Então não foi um case que deu para aproveitar investindo, né? Vamos dizer assim. Porque na época ela tinha um valuation muito alto, sem entregar nada, né? Aí até subiu, e depois até caiu. Aqui, né, quem fez um bom investimento. Assim, aqui nesse fundo, abril de 2022, não dava para ver ainda que ela ia gerar tanto caixa tão rápido. Mas já dava para saber que a empresa pelo menos era caixa positivo. É que agora a gente sabe que ela vai gerar 6, 7 bi, né? Para 80 bi de valor de mercado era bem interessante, tá? Agora ela tá valendo 150 de novo, mas interessante, tá? Esses 180, né, que a gente viu atualizado. 7 bi de geração de caixa para 180 bi de valor de mercado é bem normal, tá? Então, Netflix era um valor absurdamente alto e hoje é bem do negócio. Você vê como as coisas mudam e mudam muito rápido. Beleza, pessoal, tá bom de Netflix, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? Isso aqui é uma aula, tá? Não estou dizendo que eu estou dando uma aula. Não, é a empresa dar uma aula de quão importante é você entender os negócios, você não cair nas falácias de narrativa, você entender de fato onde está lucratividade, geração de caixa, pegar essas nuances contábeis, tal, porque faz a diferença tremenda. Você vê que o mercado nem sabe direito o que está fazendo. Tá? Então, isso aqui mostra o quanto, se você for um bom investidor, sabe o que está fazendo e evoluir nas técnicas de análise, você consegue estar à frente aí de muita gente profissional do mercado. Tá? Você vê que é possível, não só possível, como aconteceu. Né? Poderia ser o case de um investimento da década, se o mercado não pagasse um valor insano por ela lá, né, em 2019. Mas mesmo assim, a gente aprendeu, a gente evoluiu, né? Enquanto que quem não trilha esse caminho de ser um bom investidor, fica sempre nas mesmas discussões, nunca entendeu o que aconteceu, vai passar e o cara não entendeu nada, não evoluiu, não aprendeu, né? Vai ter pouca chance de usar isso na sua vantagem no futuro, porque o cara não aprendeu nada, né? A gente aprendeu. No Netflix, eu pelo menos nunca vi uma oportunidade legal. Mas pode aparecer em outras empresas, né? Aprender, a gente aprendeu o que aconteceu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Netflix sempre uma aula, né? Um videozinho mais complexo, mais denso. É isso, pessoal. Aprender tem que sair da zona de conforto, né? Esse é um claro exemplo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!